Estamos aqui para seguir o nosso estudo, hoje no livro de Ezequiel, capítulos 40 e 41. Então já reserva aí o seu livro sagrado, localiza aí o livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, e vamos aqui meditar nessas lições preciosas, edificar nossa fé. Então já se conecta aqui com a gente, a Mariana vai estar conosco. Então que o Senhor nos capacite, nos dê o entendimento e esse poder de execução realmente para manifestar a sua glória, seguir, cada lição. Então vamos só aguardar aqui, e aí eu já te convido a fazer compartilhamento dessa mensagem, trazer mais pessoas para estar aqui conosco, levar esse maná, esse alimento que fortalece o nosso espírito, que nos faz ser cada dia melhores. Então é através de ouvir a palavra que nós edificamos a nossa fé, nos fortalecemos. E assim produziremos bons frutos. Amém? Bom dia. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Com estabilidade no Instagram, mas tudo certo. Tá uma dificuldade para acessar, acredita? Um desafiador, mas a gente, em nome do Senhor Jesus, a gente cumpre o propósito. Glória a Deus. Graças a Deus que hoje deu certo, né, Laís? Graças a Deus. Você consagra esse instante, minha irmã? Consagra. Vamos sim, vamos começar. Pai querido e Pai amado, estamos aqui na Tua santa presença, te glorificando, te exaltando, reconhecendo o quão soberano Tu é, tão majestoso. Obrigada, Paizinho, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. É para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor. Somos Tuas servas, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento. Coloque as palavras, a meditação certa, que saia tudo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe essa semana, que será uma semana maravilhosa, uma semana de prosperidade, de alegria, de paz, de abundância, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Eu creio que o Teu Espírito Santo está na frente da nossa vida, em tudo, da nossa família, dos nossos negócios, dos nossos projetos, Pai amado. Eu abro mão de viver os meus sonhos para viver os Teus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a minha irmã Laís também, tudo que ela for fazer, que seja bem sucedido. Abençoa cada pessoa que entrar aqui, que a semente divina venha prosperar dentro do seu coração e que muitos frutos venham ser conduzidos pelo Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, este momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. E assim seja. Glória a Deus. E hoje a gente vai meditar aqui nesse estudo, Ele inicia aqui um estudo que vai começar aqui no capítulo 40 e ele se conclui no 42. Hoje nós meditaremos, nessa parte do 40 e 41, e ele vai nos falar acerca das instruções acerca da construção da casa. Então aqui a gente vai falar de uma construção física que remete ao espiritual, né, Mari? E quão importante é a gente ter esse entendimento. Então, para começar, já vamos lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6, onde o Senhor nos fala, do templo, onde ele diz, lá no versículo 19, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que mora em vós, a quem recebestes de Deus, e que não pertence a vós mesmo. Portanto, fostes comprado por preço, glorificai, pois a Deus com o vosso corpo e com o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E se repete também em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, vós sois templos de Deus. Vós não sabeis que sois templos de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? E a quem destrua o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. Então, e ele segue, ninguém ganha a si mesmo. Quem dentre vós se considere sábio segundo este mundo, faça-se insensato para que chegue a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios em suas astúcias. E novamente o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Assim que ninguém se orgulhe entre os homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e o Cristo de Deus. Então, com esse entendimento, a gente começa a meditar nessa construção acerca
do templo, da casa. Então, assim, é essa reconstrução do qual nós somos construídos ao acessar o Espírito Santo. É, poderoso. E aqui ele começa, logo no 40 ele já começa, no 25º ano do nosso exílio, no princípio, né, do ano. Então já fala do tempo. E nós dominamos, o Senhor nos fez para dominar, né? Domine o homem sobre as aves, sobre os peixes, sobre a terra, mas nós não dominamos sobre o tempo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Por isso que é tão importante que a gente busque fazer o que nós devemos fazer. Porque enquanto nós respirarmos, nós temos um chamado, um propósito. Quanto tempo que dura o nosso propósito? Enquanto você respirar. Enquanto você está respirando, então, o Senhor tem um propósito para nós que é muito maior do que ter uma família, do que ter uma profissão, do que ser próspera. Tudo isso é maravilhoso. O Senhor nos fez para isso. Só que na frente disso está o nosso propósito. Então, assim, as pessoas estão brincando com o tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Aqui ele disse, no 20º existe um tempo determinado. Então, a gente precisa, quem não acordou ainda, quem não está vivendo seu propósito ainda, desperta tu que dorme. A Bíblia não fala? Desperta, ó tu que dorme. Então, assim, o maligno, o mundo, ele nos faz para viver em automático, justamente para nos tirar do tempo e para que a gente não viva o nosso propósito. Os capítulos anteriores, inclusive, ele meditou nisso, né? Sai dessa vida realmente de morto-vivo, né? Porque a gente tem uma vida, um espírito vivente, um espírito até com E minúsculo. Então, quando a gente acessa a Deus, quando a gente se permite essa reconstrução, o Espírito Santo com E maiúsculo habita em nós. É essa capacidade. Então, é poderoso. E assim, nós sabemos que a gente não nasce livre, né? O Senhor libertou, através de Moisés, o povo do Egito. Saímos do Egito, da opressão, do inimigo mais pesada mesmo. Porque lá nascia escravo, morria escravo. E com o acesso do Senhor Jesus, ele nos coloca livre. Você tem o livre-arbítrio agora, você tem o poder de escolha. Mas aí a gente sabe que tem aí o mundo, a Babilônia para nos capturar, que são os vícios, os enganos, as doutrinas vãs, a sabedoria do mundo, né, que ele chama de sábios vãos, né, dessa sabedoria vã. Então, ele está aí para nos capturar, o Assíria ou a Babilônia. Então, qual é a verdade? A gente tem que estar aqui seguindo a palavra do Senhor, porque ele vai nos capacitar a ser esse templo fortificado, né, capacitado, para viver e declarar essa plena liberdade. Então ele já começa falando disso tão importante que é o tempo, para que a gente desperte. E o Senhor falou muito através de Ezequiel, muito. Ezequiel foi um profeta do exílio, mas o Senhor falou muito, coisas que a gente está vendo hoje através dele. E o versículo 40 ele fala de detalhe, você viu? É de muito detalhe. É como se fosse o Senhor estivesse nos instruindo para que quando a gente despertar, quando a gente acordar, a gente vai começar a entrar num processo de crescimento. Por isso que mede, aumenta ali, mede aqui, aperfeiçoa ali, e é só instrução. Porque o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo para nos instruir? Né, Laís? O que seria de nós? É bem verdade. E assim, a mensagem aqui através dos números, quando a gente vai estudar no hebraico, cada número tem uma mensagem, né, na Bíblia. A Bíblia ela é toda muito matemática, muito financeira, é aquele enigma, né, que ele diz em Provérbios que o mistério de Deus é esconder e do homem é esquadrilhar as coisas, é descobrir, buscar desvendar essas parábolas, as histórias. Então, o 25 significa isso. Ele disse que estava no 25º ano de cativeiro, da captura da Babilônia. Então, assim, digamos que o 25 significa o 7, né? 5 mais 2, 7, que é uma plenitude. O tempo do qual a gente foi enganado por doutrinas vãs. A gente sabe que quando está lá na escola que a gente começa a estudar ciência, vem o evolucionismo, né? A teoria do evolucionismo. Você descendeu do macaco e evoluiu e hoje tal. Então, assim, isso confunde até o acesso a Deus, porque quando a gente vai meditar, a gente sabe que Deus criou os animais no 5º dia, né? Então, aí vem aquela coisa, como que eu vou me desprender de uma teoria, eu vou acreditar na sabedoria vã do homem ou no próprio Deus? Aí você escolhe, no criacionismo ou evolucionismo. E aí eu te pergunto, como definir, Laís, como é minha conexão? Ela é evolucionista ou criacionista? Tem muito enigma, né, que se fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Se você consegue responder isso, você vai saber qual é a sua teoria, se você está acreditando no mundo ou você crê na palavra do Senhor. Então é um enigma que é muito decifrável. Quando eu entendi isso, eu disse, uau, faz sentido. Porque o mundo quer muito nos confundir. Se eu creio no criacionismo, em Deus, eu sei a resposta exata para essa pergunta. A galinha veio primeiro. A matriz vem primeiro, né? Então, imagina até, e Mário vive aí, né? Ele está sempre constante. Toda fazenda, Laís. Quando você vai aumentar o rebanho? A primeira coisa, vamos comprar uma matriz. Agora a gente decidiu criar ovelhas. Compra a matriz. Vamos aqui, tem que comprar uma matriz. Investe alto para ter uma matriz superprodutora. Então, na própria arca, a palavra nos diz, Noé, coloca um animal de cada, uma matriz de cada espécie. Por quê? Cada espécie vai gerar o fruto conforme sua imagem e semelhança. Né? E coloca as sementes de cada árvore. Uma mangueira vai dar manga. Né? Uma galinha vai colocar o ovo. Nós, seres humanos, tinha lá na arca Noé, seus filhos e suas noras, para gerar frutos, matrizes, né? Mais pessoas, multiplicar a espécie. Então, creia, você tem que ter escolha, é livre-arbítrio. Cada um tem esse poder de escolha. Ou eu vou crer que o ovo veio primeiro a galinha. Então, é sabedoria, né? Então, decida se você crê realmente no criacionismo ou evolucionismo. Não se deixe confundir, como a palavra nos diz lá em 1 Coríntios. Não se deixe enganar. Né? Porque a Síria está aí, a Babilônia está aí para exatamente nos aprisionar em vãs filosofias. Pois é, e no 4, Laís, ele diz: Filho do homem me diz, filho do homem, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Então, aqui ele fala dos olhos, fala dos ouvidos, e a gente precisa estar atento, porque nós sabemos que tudo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, tem um poder muito forte na nossa mente. E nós vivemos num corpo, mas nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos um espírito que habita no corpo. Porque assim, por mais que o homem vive 80, 90, 100, isso não é um 0,000 do que o Senhor tem para nós. Então, que a gente comece a pedir ao Senhor para ver com os olhos espirituais do nosso coração. Porque o inimigo, ele tenta nos confundir de todas as formas. O inferno, ele não para. O inferno não para. É 24 horas, é de noite, é de dia, de madrugada, trabalhando para nos tirar do nosso propósito. Porque nós estamos aqui a serviço de um rei. Nós estamos aqui, nós somos servos, estamos aqui a serviço de um rei. Agora, o nosso rei, o nosso Senhor, ele é tão bom que ele quer que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena. E ele já fez o trabalho, o pior trabalho, ele já fez tudo. Para que a gente possa desenvolver cada vez mais com capacidade, com habilidade, o nosso trabalho. Mas nós também temos um trabalho aqui, que é justamente seguir os passos do nosso Senhor. Né? É precioso. E os detalhes dessa obra realmente é isso, que Deus concede um recomeço. Embora a gente tenha passado um longo tempo sendo preparado para o engano, para a dúvida, esse recomeço é a cada dia, né? O Deus que se apresenta aqui a Ezequiel dando essa visão, com essa oportunidade da reconstrução do templo, é o mesmo Deus que se apresenta para a gente hoje. Filho, eu quero te fazer uma nova criatura. Eu quero te dar o meu entendimento, a minha sabedoria, que é a perfeita verdade. Então, quando a gente se livra desse cativeiro, seja 25 anos, seja 30, é a plenitude do qual você se encontra agora. Você acessou quando a gente acessa a mensagem de Deus, a gente vai desaprender para aprender novas coisas. A verdade, no caso. Né? Então, é isso que o quanto a gente tem se reconstruído aqui, o quanto a gente tem recomeçado, né? Saído de tantos enganos. E aqui é bem claro quando ele diz aqui no versículo 3, ele levou-me, e o homem tinha um aspecto de bronze, e tinha a cana de medir, né? A medida, quando você vai lá, ela vai exatamente te dar isso. Medir é capacitar, é um padrão, né? Ele diz a medida, o templo tem que ser assim, né? Esse padrão. Nós, filhos de Deus, temos assim, um padrão de Deus. Nós somos o projeto, né? A gente aprende em Gênesis que é o projeto perfeito de Deus. Nós somos o projeto perfeito de Deus. Então, ele tem um padrão para a nossa vida, para o nosso relacionamento, ele tem um padrão para a intimidade, e eles nos capacitam, então é tudo organizado. Fala-se que o templo, esse relato aqui do templo, são 49 versículos no primeiro, e o segundo 26, então tem todo um relato, inclusive vou colocar a mensagem aqui, a imagem do relato dessa visão de Ezequiel no próximo, né, na próxima postagem, para a gente acessar, porque é muito detalhe.
esse relato, todos esses versículos, é um relato muito preciso de cada componente aqui do templo, né? Ele fala, ó, do 5 ao 16, ele vai falar do muro e da porta de acesso. Nos capítulos anteriores, a gente vê que Deus retirou a sua glória do povo de Israel, porque o pecado afastou a presença de Deus. Então, os anjos vieram, fizeram todo aquele preparo, e sem querer, o Senhor teve que se retirar, porque o pecado afasta a presença de Deus. Então, ele se retirou do templo. Mas aqui ele dá a visão, eu quero retomar, eu quero estar próximo de vocês. E aí a gente segue do 17 ao 26, ele vai mostrar o átrio exterior. Do versículo 28 ao 27, ele mostra o interior e as câmeras, né, os vestíbulos. Então, tudo isso é um processo de detalhe de santificação. Né? Quando a gente está diante de Deus, a gente muda o nosso comportamento, o caráter vai se aperfeiçoando. Tem um padrão. Nós vamos nos aperfeiçoando a esse padrão do projeto perfeito do Senhor. E aqui no versículo 4 ele tem algo muito interessante, que ele diz assim, ó: então o homem me diz, filho do homem, observe com teus olhos, escute, escute. E aí ele diz ainda mais, e põe no teu coração. Se a gente não puser no nosso coração, porque eu senti, né, Mari? Quando a gente sente, a gente fala com propriedade, a gente executa. Se a gente vive o testemunho, a gente conta em detalhes aquela circunstância, o testemunho da presença de Deus na nossa vida. E isso é individual. A forma como ele age comigo, quando ele age contigo. Você tem autoridade de dar esse testemunho. Como Deus se apresentou e se manifestou para você. Então é perfeito como Deus nos capacita e dá esse padrão para cada uma de nós. Pronto, você falou uma palavra aí que o Espírito vai revelando no momento do estudo, né? Padrão, medida. E tem um versículo que fala assim, não se amolde ao padrão do mundo, mas seja transformado. Então, assim, nós não devemos caber no mundo. Eu falei no início que nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito? É trazer o mundo para Cristo, né? E não a gente entrar no mundo. Eu não vou parecer com o mundo, eu vou trazer o mundo para Cristo. Através do amor. Por isso que diz que o amor é o cumprimento da lei. Por isso que diz que o amor é a semente do bem. Porque, assim, existem duas forças nesse mundo. Existe uma força do bem e uma força do mal. Né? O inferno está trabalhando para levar as pessoas, os filhos, a criatura. É a dualidade. De Deus, o homem é criatura de Deus, então o inferno está trabalhando para levar para o mundo. E nós estamos trabalhando a serviço do rei para trazer o mundo para Cristo. Né? Para trazer o mundo para Cristo. Então, a medida, o cumprimento, a largura, o Senhor já entregou tudo através do Espírito Santo. É muito detalhe que a gente não ia conseguir. Mas através da ajuda do Espírito Santo, a gente vai avançando, avançando. E cumprindo o nosso propósito e trazendo as pessoas para aparecer para o reino de Deus. Tirando elas do mundo para o reino de Deus. Porque existe um reino. Existe um rei, existe um Senhor. E já está tudo cumprido. É só uma questão de tempo para que tudo seja finalizado. Porque o plano já foi cumprido. O plano de Jesus é perfeito, né? Um plano perfeito. Não tem falha, não tem erro. E a gente começa a manifestar o reino na terra. A própria oração que Jesus nos ensinou diz, assim na terra como no céu. É o propósito de Deus. Então o reino a gente manifesta através da nossa vida, através dessa reconstrução, desse recomeço. Por isso, eis-me aqui. Quando a gente se coloca diante da presença de Deus, ele vai queimar o fogo do Espírito, vai colocar-se em situações onde a gente vai... Nossa, eu aprendi com essa lição. Eu aprendi o que é agora o perdão. Nossa, é isso. É a capacitação, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Nos capacitando mesmo. Então, aqui essas preciosas lições é exatamente isso. De padrão, né? De medir, de nos capacitar. De verdadeira adoração. E é muito precioso. No versículo 42, ele relata assim. E para as ofertas queimadas completas, haviam 4 mesas de pedra lavrada. Tinham um comprimento de 1 côcavo e meio e uma largura de 1 côcavo e meio, e sobre elas se colocava um instrumento com os quais degolavam as ofertas queimadas completas e o sacrifício. Então fala que, né, esse relato aqui, a porta, cada coisa no seu lugar, os edifícios, termina-se que forma como um homem, né? A mente... que é onde, né, ali age. O altar seria como exatamente no lugar do coração e do sacrifício, porque pelas nossas emoções, né, do coração procede as emoções, e essas emoções elas podem ser enganosas. Quando está na presença de Deus, né, vem uma transformação. Então, através do coração, quantas vezes a gente faz esse sacrifício? Fazer o sacrifício para
quando alguém vem e te ofende, você vai sacrificar aquele desejo da carne de responder a igual ou até pior, né? E muitas vezes a gente se orgulha de, e a pessoa veio e me ofendeu e eu rebati ainda e deixei ela mais, né? Então, com a transformação do espírito, muitas das vezes a gente silencia, porque a verdade não precisa de defesa. Então a gente faz esse sacrifício de matar o nosso ego para seguir o próprio Jesus. E aí fala que o coração, de fato, diante desse templo, o nosso coração é o altar, a presença do Senhor, a verdadeira adoração. Quando ele fala lá a mulher samaritana, que ela pergunta, onde é que eu devo adorar? Em Jerusalém? E ele diz, o verdadeiro adoradores, né? Então, o verdadeira adoração não é lá ou ali ou em Jerusalém, é no nosso coração. Então, é quando a gente nega a si mesmo. É poderoso, porque começa falando no templo, e você mostrou o versículo certo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Diferentes lá do Velho Testamento, hoje nós somos privilegiados. Nós carregamos, é uma verdade tão grande, tão soberana, que tem pessoas que não acreditam. Nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Não existe privilégio, graça maior, mérito maior. E ele fala de um templo. Laís, e ontem eu estava estudando isso e Deus me deu uma revelação assim. Quando você entende a grandeza do reino, que o Espírito Santo começa a lhe guiar, é como se você tivesse adentrado por uma porta. Quando a verdade vem, você entrou na porta. Só que tem pessoas que estão ficando só ali na porta, elas não estão avançando. Além daquela porta, existem outros cômodos. Existem escadas que a gente vai ter que subir. Existem escadas que a gente vai ter que descer, porque a vida com Deus é assim. Tem altos e tem baixos. Então, existe um castelo para os filhos de Deus. Então, tem gente que passou da porta, está com medo, está só ali na porta. Então, quando eu fui lendo isso aqui ontem, que diz, ele levou no portão, ele levou no vestiário, desceu escada, subiu escada, eu fui vendo a minha vida com Cristo. Porque eu estou avançando. Tem hora que eu paro, tem hora que eu quero voltar, mas eu estou avançando, eu estou entrando. Então, o Senhor disse, Maria, eu tive essa revelação quando eu li esse versículo ontem. Existe um castelo, não é apenas entrar na porta. O Senhor, Ele quer nos salvar, sim. Ele quer nos salvar desse mundo perverso. Ele quer salvar o nosso casamento, Ele quer salvar os nossos filhos. O nosso vizinho, que às vezes a gente não olha para ele. Através da nossa vida, ele vai ser salvo. Então, assim, a vida cristã tem que ser avançada. Nós temos que avançar. Não é sobre nós, não é sobre passar a porta, não é só como muita pessoa pensa, eu estou salva. Não, é mais. É mais, existe um percurso a ser percorrido, existe cômodos a ser entrado. Você tem que avançar. Nós temos que avançar. Então, eu vi muito isso aqui quando eu li ontem. Eu digo, Senhor, avançar. E ele vai levando para dentro, né? Abriu a portão, desceu a escada, mostrou o vestiário. O Senhor quer que a gente desfrute, que a gente avance, que a gente não pare na nossa vida cristã. Então, ontem falou muito no meu coração quando eu li esse versículo 40. No 44, ele nos fala exatamente isso. Ó, por fora da porta interior estavam as câmeras dos príncipes. Então, a gente vai ver, né, na postagem, vale conferir após terminar aqui o nosso estudo, acessa lá a imagem. Você vai ver que tem vários, né, prédios assim distintos, nas laterais, né, aqui o principal que significa nossa mente. Então, o acesso, nós temos esse poder. O que vai acessar a minha mente? O que eu vou acreditar? Né? Decida isso. Tira a sabedoria vã de mundo para que não te confunda. Cuidado para não enganar a si mesmo. E aí ele fala, né? Ó, por fora da porta interior estavam as câmaras dos príncipes. Somos filhos, né? São os filhos desse reino. E aí ele diz, e no ato interior que estava junto à porta do lado do norte, com sua fachada para a porta do sul, desde o lado da porta oriental, de frente à porta do norte, a parte do norte. Então disse, esta câmara que olha para o lado do sul é para os sacerdotes, quem tem o encargo de cuidar da casa. A câmara que olha para o lado do norte é para os sacerdotes, filhos de Zadok, né, que são a descendência que pode, porque havia acesso ali que ele é, né, para realmente limitado. Que tem o encargo de cuidar do altar, porque são os que se achegam dentre os descendentes de Levi, que são os adoradores, né, os músicos, para ministrar no serviço do Senhor. Depois mediu o átrio, um quadrado de 100 côrdovos e comprimentos com 100 côrdovos de largura, e o altar estava de frente à casa. Então, por isso é de frente. O nosso coração, ele acessa
né, primeiro. Então, guarda o coração. E aí ele fala daqui dos descendentes de Levi, dos que tenham cuidado, né, com a palavra, porque tem uma patente, né? Nós, acima da gente, a gente está levando aqui com muito temor e respeito à mensagem, a gente toma essa porção. Acima de nós tem pessoas com patentes maiores, né? Do qual tem o poder ali de ministrar diferenciado. Então, assim, cada um de nós nesse lugar tem um lugar especial, né? E é importante isso. E ele fala aqui dos adoradores. Então, tem um lugar especial, mas a adoração maior é a Deus. Né? Muita gente, a gente vê que pessoas idolatram um cantor, né? Que ficam naquele... Você tem que adorar a Deus, né? O louvor é uma forma de acesso, né? O louvor, ele atinge profundamente o nosso coração. Né? Quando a gente está em um estado emocional, um louvor, ele marca um estado, uma circunstância da vida. Então, é muito precioso, realmente, cada versículo, cada relato, assim, desse detalhe, dessa construção. Isso refere a nós. É esse cuidado que a gente deve ter na presença do Senhor. Então, nós somos chamados para servir, né? O nosso propósito, não é sobre nós apenas, é sobre servir. Deus colocou uma porção dentro de nós que só nós sabemos fazer da forma que Ele vai nos instruir. E nós vamos usar isso a serviço do rei, para o reino. E eu vi isso, quando eu li, eu vi avançando no reino. Então, Deus tem uma forma de servir para cada um. Tem uns que acessam mais, tem uns que acessam menos. E assim, a gente precisa estar sempre com os olhos abertos para que a gente não perca o essencial dessa vida. E bem no... Ser fiel um pouco para Deus colocar no mundo. Então, não ter pressa. Vai fazendo o que lhe cabe. Conforme Ele vai te dando a capacidade de acesso, vai acessando. Essa é a potência. Aí você leu aqui, ó, o altar estava diante do templo. Aí depois eu li lá na frente, esse é o santo dos santos. Então, quanto mais você vai acessando, você chegou no altar. O altar estava diante do templo. Nós somos o templo. Se eu começar a olhar para dentro de mim, se eu começar a olhar para Cristo que vive em mim, se eu começar a me dedicar à palavra, eu vou acessar, eu vou entrar. E eu vou chegar, existe um lugar poderoso, que é o altar. O altar. E nesse altar está o santo dos santos. Lá está a minha verdadeira identidade. Lá está o meu verdadeiro eu sou. Porque assim, o mundo nos faz egoísta, orgulhosos. Isso nos afasta da nossa identidade. Deus não nos fez egoísta. Agora nós somos carne também. Então existe uma luta, uma dualidade aí com o mundo, com a carne. Agora, quanto mais você avança no espiritual, você vai descobrir o eu sou através daqui, ó. Esse é o santo dos santos. Existe um trono. Eu até li, está lá em Hebreus. O trono, chegar e com ousadia. Para chegar, eu tenho que avançar, eu tenho que andar. Eu não vou chegar no meu lugar. Com timidez, né? Ele diz, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão. Chegar e com ousadia ao trono da graça. Chegar e com ousadia ao trono da graça. Cabeça erguida, com a coroa, né, em pé, com o manto real. Né, quando a gente fala desse posicionamento, ele diz que tem a câmara das vestes. Para estar diante da presença de Deus tem que haver um preparo, né, Mari? Para a gente se casar, para aquele momento de núpcia, ele tem a parábola das 7 vidas. Exige uma preparação, o tratamento de beleza, né? A Listé passou por uma preparação no corpo, uma preparação espiritual, né? Ter o azeite. As virgens tolas não tinham o azeite, esperaram e o azeite acabou. Não se abasteceram. E quando chegou a hora, só as prudentes. Então, que nós tenhamos essa sabedoria de estar constantemente nos capacitando para avançar. Esse é o chamado aqui. Então, a gente segue aqui para o capítulo 41, onde ele vai falar do templo. E aqui, as lições preciosas aqui referente a isso. Lembrando que esse templo aqui, ele vai remitir de uma mensagem física e a gente eleva para o espiritual, né? Porque através, como ele diz, o que liga na terra está ligado no céu. Então, tenhamos esse acesso aqui. E ele vai falar muito dessa presença grandiosa de Deus. Para a gente estar na presença dele, exige uma preparação. A câmara das vestes, a gente tem que buscar realmente estar preparada para esse momento, para esse encontro. Não é de qualquer jeito. Exige um padrão, né? Tem um padrão de como fazer isso. E santificação, né? Ele vai falar de algo sagrado. É como diz, vai ser no Santo dos Santos. Para acessar o Santo dos Santos, tem que ter reverência, respeito, temor. Né? E aqui do versículo 1 ao 4, ele vai exatamente reverenciar isso. Aqui a medida de tudo dos santos,
Dos versículos 5 a 11, ele vai falar das câmaras laterais, que são os braços, né, laterais aqui do templo da imagem que você vai visualizar. Do 12, ele vai falar de um edifício. Do 13 a 15, ele vai falar das dimensões laterais e das dimensões interior. Porque o quanto a gente se purifica emocionalmente, né, Mari? A cada processo, a cada lição, a gente vai tendo cura emocional. As curas daquelas cicatrizes que a gente tem no nosso coração, de rejeição, de abandono, de pessoas que menosprezaram, de humilhação. E aí a gente vai acessando os santos dos santos. Uau, como Deus me ama. Então esse fogo do Senhor realmente no nosso interior produz assim um grande recomeço, uma oportunidade de ser uma nova criatura. Então ele no 12 ele disse assim, ele continua dando as instruções, muito detalhe. Então é coisa que se você não tiver o espírito vivo, você não entende isso aqui, você não entende. É tudo espiritual. E ele falou no 12, o edifício estava numa área separada. Separada. Ele vai falar agora de algo sagrado. Se você se parece com o mundo, se você está no padrão, na medida do mundo, você nunca vai acessar isso aqui. Seus olhos não vão ver, seus ouvidos não vão entender. Ah, por que elas estão falando? Eu não estou entendendo nada. Talvez você esteja no padrão do mundo. Eu me arrepei todinha falando isso. Se tem uma coisa que eu não gosto de falar, é de julgar, de condenar do pecado. Mas se você se parece com o mundo, aí você mesmo que tem que olhar para você e tirar a própria conclusão. Você nunca vai acessar isso aqui. O Espírito Santo, ele não guia uma pessoa do mundo. Nós precisamos estar separada. Nós precisamos estar separada, porque vai falar de algo sagrado. Lá embaixo ele fala, depois do 15, o templo, apropriadamente disso, é o Santíssimo. Então, é o trono da graça. É porque um olho natural e um ouvido natural jamais vai entender isso aqui. É o trono da graça. Existe um trono. Jesus, ele está sentado no trono. E todo principado, potestade, doença, problema está debaixo dele. Ele é soberano, ele é majestoso. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós também somos. Então, nós somos parecidos com ele, não com o mundo. Nós somos parecidos com ele. Quando nós formos nos medir, porque a melhor pessoa para nos medir somos nós mesmos, a gente tem que ver semelhança dele, do reino dele, não do mundo. Então, assim, por que eu não estou avançando? Sai do mundo. Sai do mundo. Para de olhar para o mundo, para de ter prazer nas coisas do mundo. Nós somos cidadão celestial. Né? O mundo já no maligno. Você falando isso, me veio um padrão estereótipo que o mundo impõe. Quando você diz, você olha para si, você tem que ver Cristo. Olha no espelho, olha sabe, o brilho no seu olhar. Você está resplandecendo a Deus, você olha para si, você vê Deus, a glória de Deus, você diz assim, uau, como eu sou amada. Eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou linda, eu sou amada, eu sou perfeita. Ou você vai olhar e dizer, não, esse nariz não está conforme. Não, eu tenho que fazer... Aí você começa a idolatrar o padrão do mundo, a querer estar nesse padrão e nega o seu próprio Criador. Porque se ele te fez desse jeitinho, a gente pode aperfeiçoar, né, Mari? Fazer exercício, uma boa alimentação, porque isso reflete. Nós somos, de fato, o que a gente come. Se você come só coisas aí que não deve, você vai ver que seu rosto vai estourar espinhas, vai ficar num excesso de circunstâncias. Se você absorve só leitura ruim, só noticiário ruim, sua mente vai resplandecer isso. Então, você deve olhar para si e ver Cristo. E é através desse molde da palavra do Senhor, não do moldura do mundo, porque aí você vai passar a idolatrar o padrão, o estereótipo do nariz que se dizem que deve ter, do jeito que deve ter, do lábio que deve ter. Então, aí você vai menosprezar a sua própria imagem e semelhança de Cristo. Você vai olhar para si e não vai se gostar, não vai se amar. Então, muito cuidado com esses padrões enganosos aí de mundo, porque isso é uma escravidão, né? É a Babilônia querendo te capturar. E, assim, Jesus diz, nós já fomos escravos lá no passado, antes de Jesus. Hoje eu sou livre. Agora, só existe a verdadeira liberdade quem está apegado na mão de Cristo. Se você está só... provavelmente você é escravo. E ele diz assim, ó, entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. O que é que eu vi aqui? Nós temos 2 naturezas. Nós temos a natureza que nos leva para o mundo, mas também nós temos a natureza que nos faz olhar para o reino. Agora, qual que você tem alimentado?
Qual é que você tem alimentado? Então, aqui, nós precisamos, nossa verdadeira natureza é a celestial. Como eu falei, nós somos um corpo, nós não somos um corpo, nós somos um espírito que habita num corpo. Nós somos um ser espiritual. Então, nós precisamos tomar posse, falar, tá entendendo? A Bíblia diz, eu creio, por isso eu falo. Você precisa crer. O grande mistério do reino de Deus é crer. Tem pessoas que dizem, elas estão falando bobifra, tem outros que acreditam. Então, aqueles que acreditam, eles vão desfrutar de tudo aquilo no reino, que o reino de Deus tem para nós. É isso, como ele diz, ó, a primeira mensagem lá no capítulo, quando ele começou a relatar do templo, ele diz, coloca no teu coração tudo que eu te mostrarei. Como você diz, tem pessoas que veem, ouvem, saiu aqui, não conseguiu entrar no coração. Então ele diz, coloca, olha, observe com teus olhos, escute com os ouvidos e põe em teu coração tudo quanto eu te mostrarei. Ezequiel significa aquele que o Senhor fortalece. Deus está me fortalecendo, está fortalecendo a cada um aqui que está, né, constantemente que busca a presença dele. Ele vai fortalecendo e aí ele vai te dando visão, vai te colocando. E a gente fala o que tem no coração, o que a gente fala aqui, a gente está falando com autoridade, sentir, de estar tendo essa revelação, né? É essa a verdade. Então, que realmente o Senhor abra os seus olhos espirituais, o ouvido espirituais e que o coração realmente acesse para ter entendimento de tudo que ele está nos mostrando aqui. Né? Porque é muito precioso. Ele é através de parábolas, é através de analogias. Né? Ele fala de uma estrutura física, mas remete ao espiritual. Tudo é espiritual.